Meus amigos, vocês viram hoje o recado mega corajoso que o Alexandre de Moraes mandou para o Donald Trump e o Elon Musk durante o julgamento da denúncia contra o Bolsonaro. Abre aspas para ele. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar eixos para montar. A especialidade dessas milícias digitais é na produção e distribuição de fake news, na tentativa de intimidar o judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o poder judiciário, não vão intimidar o poder judiciário, seja com a polícia, com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Rapaz, esse ministro Alexandre de Moraes só nos dá orgulho. Muito obrigado, Michel Temer, pelo menos uma coisa boa tu fez que prestasse na tua vida. Uma pequena pausa apenas para te pedir para compartilhar esse vídeo, me seguir e se inscrever no meu canal. Tamo junto. E ele desmontou também a narrativa bolsonarista de que os advogados do Bolsonaro e demais aliados não tiveram acesso a todas as provas, aos autos do processo. E ele desmentiu mostrando as provas. Isso daqui é um dos comprovantes de que o advogado do Bolsonaro teve acesso a todas as provas. E mostrou também o comprovante dos outros advogados. O que ele alegou é que existem provas que não estão nos autos e que ainda estão no processo, aliás, que ainda estão com a Polícia Federal. Mas deixou bem claro, se essas provas que estão com a Polícia Federal não estão nos autos, não se preocupem porque elas não serão julgadas e nem apreciadas. Desmentiu também aquela outra narrativa de que o 8 de janeiro era apenas velhinhas, boazinhas, com a Bíblia debaixo do braço. Ele disse, ó, é mentira. Inclusive chamou o advogado de mentiroso. Disse que é mentira porque as imagens falam por si só. E falou também que a delação do Mauro Cid, ela está robusta de provas materiais contra o Bolsonaro e demais aliados. O Bolsonaro não está sendo julgado com base apenas na palavra do Mauro Cid, mas com base também nas provas que a PF coletou durante todos esses meses e anos de investigação. E o nosso PGR, o Paulo Gonet, falou com todas as letras. O Bolsonaro era o líder da tentativa de golpe. E surpreendendo muita gente, o Bolsonaro apareceu numa tentativa de tentar intimidar os ministros da Suprema Corte e acenar para sua base dizendo que ele não é covarde e frouxo, assim como o filho dele que fugiu para os Estados Unidos. E por falar nele, o Eduardo Bolsonaro, minha gente, cometeu erros gravíssimos de português apenas para dizer que o pai dele, diferentemente dos ministros que estavam lá, era o único com a alma mais leve daquele local. Olha aí a alma leve dele, da cor de um tomate, vermelho, irado de raiva e de medo de ir pro Chilindró. E os bolsonaristas não gostaram nada do STF ter convidado parentes de vítimas da ditadura militar para comparecer, para assistirem ao julgamento. Quem estava lá era o Ivo Herzog, parente do jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura, e a senhora Idelgard Engel, parente de Zuzu Engel, que teve um filho morto pela ditadura. Os bolsonaristas alegaram que os ministros da Suprema Corte fizeram isso para tentar intimidar o Bolsonaro. Tendo em vista que o Bolsonaro tentou intimidá-los comparecendo e sentando na primeira fila, chumbo trocado não dói. E teve confusão, minha gente. Teve deputado bolsonarista que não colocou o nome na lista para estar presente na audiência e que tentou entrar e foi barrado. Este deputado aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, graças a Deus, é o deputado bolsonarista Coronel Meira, do PL de Pernambuco, deu chilique, tentou dar carteirada. Eu sou coronel, eu sou deputado, soltou uma dúzia de palavrões, mas não entrou. Quem também foi impedido de entrar foi o Carlos Jordi, o Gustavo Gaia, o Paulo Bilischi, o Marcos Polon e o capitão. Todos ficaram do lado de fora, porque achavam que basta chegar lá que eles iriam comparecer. Não, meus amigos, tinham que colocar o nome na lista. Teve até ex-desembargador que foi detido, preso pela Polícia Judicial do STF por desacato à Suprema Corte. O advogado Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, tentou entrar para assistir a audiência,
foi barrado, desacatou a Suprema Corte e foi preso pela Polícia Judiciária. Lembrando que ele foi impedido de entrar porque ele também não colocou o nome na lista. E mesmo ele sendo advogado, ele não poderia entrar, porque só quem poderia entrar, ter livre acesso, foram os advogados de todos os denunciados pela PGR. E o Felipe Martins não foi um dos denunciados até agora. E aí foi aquele chororô entre os bolsonaristas. O Paulo Figueiredo, lá do conforto dele dos Estados Unidos, foi reclamar nas redes sociais. O Carlos Jordi foi um que também foi barrado, como eu já falei, que também reclamou, choramingou nas redes sociais. E o Deltan Dallagnol, o deputado cassado, também foi choramigar, porque o desembargador não pôde acessar. Deltan Dallagnol, minha gente, que foi chutado pelo Bolsonaro, não perde uma oportunidade para sair por aí defendendo o Bolsonaro. E só para concluir, as defesas de todos os denunciados que tiveram oportunidade hoje de se defender oralmente foram um completo fiasco. São advogados tão incompetentes quanto os seus respectivos clientes golpistas. E hoje o dia foi de dupla derrota para Carla Zambelli. São exatamente 21 horas e se daqui para meia-noite tiver a terceira derrota, já dá para pedir música no Fantástico. A primeira derrota veio com o STF formando maioria para condená-la e cassar o seu mandato. Ela condenada irá presa, podendo pegar mais ou menos até 5 anos de prisão, meus amigos. Quem votou favorável à condenação dela foi Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Lembrando que o ministro indicado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, pediu vistas e tem um prazo de 90 dias para devolver o processo. Aí somente após essa devolução, que pode ocorrer em até 90 dias, é que de fato ela poderá ser condenada e ser presa. E a segunda derrota dela, no mesmo dia, foi pela Justiça Eleitoral de São Paulo, que confirmou mais uma vez a cassação do seu mandato. Ela já tinha sido cassada pela Justiça Eleitoral por crime eleitoral e recorreu. Só que a Justiça de São Paulo, eleitoral, por unanimidade, rejeitou o seu recurso e ela está oficialmente cassada. Cabe ainda recurso à Justiça Eleitoral Federal. E o Bolsonaro não perdoou até hoje a Carla Zambelli e a culpa pela derrota dele em 2022. Porque, segundo ele, aquelas imagens da Zambelli com arma em punho, correndo na rua atrás de um eleitor do Lula, foi o que faltava para ele perder a eleição. Ele disse que até as pessoas que não votaram no Lula simplesmente desistiram de votar e não deram o voto a ele por culpa da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, que já sabe há muito tempo que foi abandonada pelo Bolsonaro, respondeu o Bolsonaro. Ela postou o seguinte: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Continuarei defendendo, boa sorte, viu, Zambelli? Falou mais, subiu o tom, viu? Não acho justa. Eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas. Imagina o que é para a cabeça de uma deputada ser culpada pela eleição de um país. Eita, Carla Zambelli, até a afinada Sarah Winter, que foi completamente abandonada pelo Bolsonaro e que não foi presa, já deixou ele de lado porque não suportou a traição. Agora você, que vai ser presa, ainda vai continuar defendendo esse homem que, ó, tá nem aí pra ti. Meu bem, melhore, viu?